Oh Espírito Santo, Santo Espírito. Boa noite, queridos. Graças a paz, tudo bem? Uma ótima noite para você, para sua vida, para sua família. Feliz 2024. Esse feliz 2024 você vai ouvir por longas e longas datas, longos e longos períodos. Cada um que eu vejo na rua, feliz 2024. Que Jesus te abençoe, que Jesus te abençoe. Porque é esse momento que nós estamos vivendo, um momento de bênção, um momento de celebração, um momento novo na nossa vida. O ano de 2024 é um ano especial na vida da igreja, porque o Senhor nos manteve de pé no ano de 2023 e já projetou um ano de 2024 extraordinário. Mas eu quero saudar você que está aí nos permitindo entrar na sua casa, você pai, você mãe, você filho, homem, mulher de Deus, avô, avó. Boa noite, família linda, que Deus te abençoe. Estamos iniciando mais uma imersão e hoje é uma imersão especial, hoje é uma imersão específica. Nós estamos na semana das primícias. Sabe, queridos, Deus nos deu uma palavra muito, muito forte no culto de domingo. O culto de domingo foi abençoado. Quantas orações, um tempo de súplica, tempo de rendição ao Senhor, louvores abençoados. Deus nos deu uma palavra direta, específica para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero saudar você que está chegando com a grandiosa paz do Senhor. Desejar para a tua vida, para a tua noite, para a tua família, uma noite de sucesso. Aí já estamos à porta do segundo final de semana do ano de 2024. Querido, se realize com a sua família, mas se realize primeiramente em Deus. Deus é em primeiro lugar. Mas eu quero convidar você nessa hora a vir conosco. Nós temos uma breve palavra para compartilhar com você. Uma palavra muito forte até hoje. Hoje está muito quente, mas está muito quente. E mesmo assim eu fiz um vídeo. Paz Diaconisa Mira, manda um abraço meu padrinho. Eu botei mandei nos grupos. Dona Lúcia, Deus abençoe, paz. Da importância de você participar dessa live de hoje, da importância de você até compartilhar com outras pessoas. Nós precisamos compreender que Deus, ele tem interesse, ele tem desejo que nós tenhamos êxito, obtenhamos sucesso. Paz, Patrícia, manda um abraço pro Cadu. Deus, ele tem interesse que tenhamos sucesso, êxito em todas as áreas da nossa vida. Mas muitas vezes, deixa eu só me ajeitar aqui atrás, A idade já está pesando. Muitas vezes nós estamos tendo mais prejuízo do que êxito. Mas por que isso está acontecendo? Se Deus tem interesse que tenhamos êxito, se Deus tem interesse no nosso sucesso, se Deus tem interesse que a gente glorifique o nome dele em todo momento, porque às vezes parece que estamos tendo mais prejuízo do que lucro, Estamos tendo mais prejuízo do que êxito. Eu não quero falar de dinheiro, eu não quero falar de estratégia para você ter dinheiro, eu não quero falar de estratégia para você poder obter o sucesso natural, eu quero falar sobre princípios. E hoje o princípio pelo qual nós vamos falar, estamos nessa semana inteira. Falo, paz, Dona Vera, paz, o Padrinho Robson, falando a questão de primícias. Sabe, irmãos, essa semana, Dona Lenilte, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Sabe, manda um abraço para o seu Genildo. Eu desejo que a mão do Senhor esteja sobre a vida dele. Que quando a mão do Senhor vem, ela restaura, ela muda toda a sorte, ela muda aquilo que a gente, todo o nosso cronograma, ela muda e aperfeiçoa para que possamos viver os sonhos de Deus. Então é isso que eu desejo sobre a vida do seu Genildo. Paz, Gustavo, Deus abençoe.
Pai, diaconisa Luciana, vamos lá. Então, a palavra que Deus nos deu. Ô, irmã Rosane Cachoeiro, paz, tudo bem? Boa noite. A palavra que Deus nos deu, nós estamos nessa semana falando sobre primícias. Segunda-feira tivemos nossos joelhos dobrados. Terça-feira, quarta-feira, hoje não tivemos, porque nós temos imersão, estamos tendo imersão. Amanhã estaremos lá na igreja. Paz, Manel. Paz, irmã Solange, Deus abençoe. Amanhã estaremos lá na igreja, na semana de primícias, a partir das 15 horas. Queridos, nós estamos fazendo 1 hora de intercessão. É oração de súplica, 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 súplica. Eu quero incentivar você que já foi, vá. Você que ainda não foi, se mova. Mude a sua agenda, mude o seu cronograma. Se você não pode ir, manda a sua esposa. Se a sua esposa não puder ir, manda o seu filho. Manda um representante da sua família. Porque eu estou crendo muito naquilo que Deus tem nos direcionado para essa semana de primícias. E hoje eu gostaria que você, desde já, abrisse a sua Bíblia. Kátia Monteiro, manda um beijo para Fernandão, Kátia. Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Isso mesmo, Diácono Manel. Muita oração, muito poder. E às vezes nós achamos que o poder que Deus nos dá é única e exclusivamente só para repreender demônios. Não. O poder de Deus, ele é tudo na nossa vida. Nós precisamos de poder para poder administrar, poder para poder gerir os recursos. Nós precisamos de poder para poder gerenciar nossa família, nosso casamento, a empresa na qual nós prestamos serviço, talvez a nossa própria empresa. E às vezes nós estamos tendo prejuízos em várias áreas, até mesmo na convivência, porque nós temos tudo, menos o poder, menos a graça, menos a bênção do Senhor. Quero incentivar você amanhã às 15 horas, Rua Godofredo Viana, número 500. É um tempo de súplica, de intercessão, que nós estaremos durante 1 hora, a partir das 15h16, clamando o nome do Senhor Jesus. Amém? Provérbios capítulo 3, abre a sua Bíblia e deixa ela aberta. Nós vamos trabalhar, eu estou usando a nova versão transformadora, tá? Quero indicar essa Bíblia. Essa Bíblia ela tem uma linguagem diferenciada, eu quero super indicar essa Bíblia que tem abençoado muito a minha vida. É a Bíblia com estudos do Charles Spurgeon, tá? Eu quero incentivar você, se você tem procurado uma Bíblia, eu indico várias, mas acho que eu mais indico é a King James, versão atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, que é a top. Eu quero indicar essa aqui também, que é com o sermão de Charles Spurgeon, para você poder desfrutar um pouco daquilo que Deus tem liberado sobre a vida desses homens de Deus, e a sua visão vai ficando ampliada, não por causa das palavras deles, mas porque você estudando a Bíblia, você obtém a revelação da palavra de Deus que vai no íntimo do teu coração. Amém? Vamos orar. Deus bondoso, aqui nós estamos. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo, ó Pai, esse tempo de instrução, esse tempo de ensino. Senhor, nós te suplicamos agora a clareza de entendimento, suplicamos agora um tempo, ó Pai amado, onde os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos olhos espirituais sejam abertos. Nós nos colocamos à tua disposição, porque queremos viver um tempo de vinho novo. Mas o Senhor não libera vinho novo em odre antigo. Então, para que o vinho novo venha, Senhor, o odre tem que ser novo. Porque para que possamos viver o novo, o velho tem que sair. Nesse ano de 2024, nós queremos desfrutar de coisas novas, revelações novas, palavras novas, uma unção nova, mas nós precisamos de Ti na nossa vida. A começar pelo ensino, pela instrução da Tua Palavra. E nessa semana onde nós estamos aprofundando sobre primícias, e primícia é um sido por Ti, nos dê agora clareza de entendimento e que o Teu Espírito possa acessar, conectado agora, aqueles que vão entrar no decorrer da live, aqueles que verão posteriormente, que eles tenham acesso, que o Espírito venha acessar os seus corações.
Porque quando o Espírito Santo acessa os corações, muitas situações serão mudadas e transformadas pela ação de Deus na vida da igreja. Amém? Deus te abençoe. Vamos lá, querido. Querido, hoje, deixa aberto aí Provérbios capítulo 3. Eu estava conversando hoje com a pastora e quando nós começamos a estudar sobre primícia, muitos livros, muitos teólogos chamaram a nossa atenção, mas teve um em especial, um homem de Deus, um pastor cheio do Espírito Santo, que é uma das referências nessa geração, o pastor Luciano Subirá. Ele liberou uma palavra que marcou muito o nosso coração nessa semana de primícia, nessa preparação para a semana das primícias, e eu quero compartilhar com você hoje alguns tópicos que ele liberou. Eu quero compartilhar com você, e dentro daquilo que ele liberou, nós vamos compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso espírito, e você na sua casa vai estar recebendo, vai estar ruminando, e se você quiser, você pode buscar orientação também, diretamente conosco, ou até com outros homens e mulheres de Deus, porque a Bíblia é rica em revelações. A profecia verdadeira está na palavra, a revelação verdadeira vem pela palavra, amém? Então vamos lá, queridos, Provérbios capítulo 3, o versículo base é o mesmo versículo até que o Gustavo usou na escola bíblica dominical no domingo. Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10. Na versão que eu estou lendo diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais, e os seus tonéis transbordarão de vinho. Vamos repetir. Honre o Senhor com suas riquezas, com a melhor parte de tudo que você produzir. Então seus celeiros se encherão, tá? Esse encherão é no aotil, num futuro presente, recebe aí, um futuro presente. Se encherão de cereais, e os seus tonéis transbordarão, olha o futuro presente, de vinho. Queridos, essa é uma palavra onde ela nos dá uma visão ampliada sobre princípio de primícia. Eu não vou falar sobre paz, diaconisa Sandra, titio querido, titia querida. Eu não estou falando, não quero falar de dinheiro, não quero falar de você dar, de você não dar. Não, eu quero que você entenda o que é riqueza à luz da Bíblia. Eu quero que você entenda o que é tesouro à luz da Bíblia. Eu quero que você entenda o que é honra à luz da Bíblia. Eu quero que você primeiramente entenda que o princípio, a primícia, é um princípio estabelecido por Deus, que ela pode te levar a obter êxito. E a ausência de primícia pode te levar a obter prejuízo. Vou falar pela segunda vez porque é didático. A primícia, ela pode te levar a obter, ela te leva, vou reformular. A primícia, a entrega da primícia real, verdadeira, ela te leva a obter êxito, a obter sucesso, que é o desejo de Deus na igreja. A ausência da entrega da primícia, a ausência da quebra de um princípio, a não aceitação de um princípio bíblico, o não cumprimento de um princípio estabelecido por Deus, te leva a obter prejuízos. Sabe por que, queridos, muitas portas se fecham? Não é porque Deus mudou de ideia, é porque princípios foram quebrados. Às vezes uma empresa que tem tudo para voar, fecha, quebra. Não é porque a empresa está ruim, é porque o princípio foi quebrado. Às vezes porque um microempreendedor ou empreendedor que tinha tudo para voar, ela não voa, tem suas asas cortadas, não é nem podada, é cortada. Não é porque a pessoa não era boa, não é porque o produto não era bom. Paz diaconisa, paz irmã Vânia Fernandes, paz Maria Ávila, manda um beijo pro mozinho, amamos vocês.
é porque simplesmente princípios foram quebrados. Deus, ele não muda de ideia. Deus, ele estabelece princípios desde a criação do mundo, tá? Também, minha amada, vamos lá, Rua Godofredo Viana, número 500. Aparece lá, querida. Aparece lá para a gente adorar o nome do Senhor junto. Vamos lá. Deus, desde a fundação, antes da fundação do mundo, antes de tudo, antes das estrelas, antes do céu, da terra, antes que Deus disse haja luz, sabe? Ele simplesmente, ele chegou e estabeleceu princípios. Ele estabeleceu princípios. Vocês voltaram para Cabo Frio, louvado seja o nome do Senhor, foram com a bênção. Mas, o nosso coração continua ligado. Sentimos saudade de vocês. Assim que estiverem no Rio, vá lá nos dar um abraço. Manda abraço para essa família linda aí, querida. Então, o que acontece, irmãos? Deus, ele estabelece princípios e Deus, ele não muda de ideia, sabe? As estações mudam, por exemplo, hoje veio um sol, calor violento, aí quando deu assim umas 5 e pouco da tarde, começou a ventania, relampejando, meu Deus, um vento forte, tá propenso à chuva, para você ver como o tempo, o cenário muda, as estações mudam, o emocional do homem, o nosso Deus, ele não trabalha de uma forma racional, ele não trabalha de uma forma emocional, porque o emocional muda e o racional você vai trabalhar na lógica humana, né? O nosso Deus, todos os princípios estabelecidos por ele foram princípios estabelecidos com propósitos claros, ele não volta atrás, e um desses princípios é a primícia. Temos vários princípios que a Bíblia nos mostra, mas um desses princípios é a primícia. E conforme nós falamos no início, vendo vários teólogos, vários homens de Deus, me chamou muita atenção o que o pastor Luciano Subirá fala, né? E no domingo o Gustavo, ele começou a introduzir a questão da primícia, que nós vamos finalizar domingo. Agora quem vai dar aula dominical é a Patrícia. Patrícia vai dar aula dominical no domingo, onde ela vai estar finalizando primícias. Gustavo começou, Patrícia vai finalizar as primícias, né? Vamos olhar pelo Ronaldo, vai fazer a cirurgia, irmã Denilde. Vamos clamar, porque eu creio que a mão do Senhor está nessa situação. A nossa oração é para que Deus, ele que deu inteligência ao homem, ao médico, à medicina que tem evoluído, ele vai guiar o instrumentador, vai guiar o anestesista, vai guiar a mão do médico. Nós vamos olhar o término da live. Amém. Vou esquecer não, querido. Eu preciso que os irmãos entendam que Deus, ele instituiu o princípio da primícia, não para que o homem obtesse riqueza, não para que o homem obtesse, se realizasse em cima disso. O princípio da primícia, ele foi estabelecido por Deus, a fim de mostrar para o homem que ele precisava distinguir no seu coração quem era Deus, quem era a prioridade dele, se Deus era ou não a prioridade, né? Olha o convite, querida. Meu pai, fazer uma filial aí em Cabo Frio. Amém. Vamos botar diante de Deus. Senhor, escreve, Senhor. Se for da tua vontade, estamos aqui para te servir. Obreiro não falta. Graças a Deus, a casa lá, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus aí. Amém, irmã Vânia? Vamos botar diante de Deus isso daí. Vamos pôr diante de Deus. Porque se Deus disser amém, o nosso trabalho é seguir em frente. Glória a Deus. Mas eu quero, voltando aqui para o estudo, eu quero que você entenda que a primícia Deus instituiu com um propósito. O propósito simplesmente de que, para que nós entregarmos a primícia, ao entregarmos a primícia, nós estaremos honrando a Deus. Você consegue entender isso? No domingo, nós ministramos uma palavra sobre Caim e Abel. Às vezes, nós nos preocupamos com a oferta. Mas o segredo não é a oferta, é o coração do ofertante. Quando Deus, ele olhou para Abel, ele olhou para Abel antes de olhar para a primícia. Ele olhou para Caim antes de olhar para a primícia. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus aceitou a Abel e a sua primícia. E Deus rejeitou a Caim e a sua primícia. Por quê? A primícia é aquele momento onde você vai honrar a Deus. E se você buscar uma definição, não é?
no dicionário, você vai ver que a primícia, ela aponta para as primeiras produções, para os primeiros lucros, os primeiros sentimentos, não é? O começo, o prelúdio. Então a gente precisa entender que as primícias é o início de tudo. Quando nós falamos a semana da primícia, infelizmente criou-se uma cultura errônea, onde as primícias têm data específica para ser entregue. Isso é errado. Querido, eu vou falar para você, para quem está nos assistindo, para quem vai ver posteriormente, eu estou falando à luz da Bíblia, baseado na Bíblia. É a Bíblia que a gente tem como fundamento, não são emoções, é a Bíblia. A primícia é algo para ser feito todos os meses, o ano inteiro. Quando eu pego para o pai Abraão na fé, Abraão, nosso pai na fé, quando eu pego para Abraão e olho para Abraão, Abraão entregava a primícia constantemente. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não esperaram janeiro, dezembro, um mês específico, uma data específica para entregar a primícia. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Se a primícia é um momento de honra a Deus, eu não tenho uma data específica para honrar a Deus. Eu honro a Deus 24 horas por dia, 365 dias no ano, e nesse ano de 2024, que é bissexto, 366, ou seja, querido, a primícia é quando você honra a Deus, é um princípio estabelecido por Deus. É quando você entende que Deus é a prioridade na tua vida. Deus, ele tem que estar acima dos nossos filhos. Deus, ele está acima dos nossos cônjuges. Deus, ele está acima da nossa necessidade humana. Ei, eu preciso compreender isso, porque quando eu compreendo isso, eu desfruto. Como diz a minha sogra, né? Minha sogra, meu pai. Manel tá assistindo, vai dar uma catucada nela. Como diz a minha sogra, eu desfruto das benécias. Porque todo princípio estabelecido por Deus produz algo na nossa vida. Uma palavra que nós liberamos no domingo sobre, quando a gente estava ministrando sobre Caim e Abel, é porque é chegado o tempo da Nova Jerusalém Taquara florescer. Sabe? Eu creio nessa palavra. Você que está nos assistindo, é chegado o tempo da Nova Jerusalém Taquara florescer. Eu vou falar pela terceira vez, porque é mais do que profético. É chegado o tempo da Jerusalém Taquara florescer. Mas a Jerusalém Taquara, para poder florescer, ela tem que honrar os princípios, porque quando eu honro o princípio estabelecido por Deus, Isaías se cumpre na minha vida, que diz que eles verão a glória do Senhor. Não é a questão de ser grande, de ser pequeno, de ser grande, de ter dinheiro, de não ter dinheiro. É a questão de cumprir princípios estabelecidos por Deus. Vou falar para você que está nos assistindo. Talvez você tenha se esquecido, mas os mandamentos estão vivos. Mais de 2000 anos se passaram, mas os mandamentos de Cristo, de Deus, eles estão vivos e permanecerão eternamente. Então, quando eu olho para esse aspecto, eu começo a entender Provérbios 3:9, que fala honrar com as tuas riquezas. E nós achamos que isso é muito, sabe, irmãos? Kátia Salviano, Deus abençoe. Às vezes nós achamos que o fato da gente honrar, entregar algo para Deus está sendo muito, muito. Irmãos, eu não merecia, você não merecia, nós, indignos, a graça nos alcançou. E a graça é Jesus Cristo. Jesus é o favor não merecido. Ele abriu mão da sua glória por amor. Ele sofreu, foi humilhado, padeceu por amor, para que hoje eu e você tivéssemos o nosso nome riscado no livro da morte e escrito no livro da vida. Nada que façamos, nada que viermos a entregar, nada que viermos a nos doar, vai se comparar ao sacrifício, à entrega de Cristo por mim e por você. E ele fez isso por toda a humanidade, não foi só pelos crentes, não, foi por toda a humanidade.
Bíblia diz: Deus amou o mundo. Mas isso já é um outro pedaço. Vamos lá, dando continuidade aqui, que vem, querido. E Deus está, o fogo vem e a gente brada. Eu preciso que você entenda que a primícia, às vezes nós achamos que porque nós pegamos um versículo, Provérbios 3:9, talvez um versículo isolado, diaconisa Leila Paz, talvez nós pegamos um versículo isolado, que diz: honre o Senhor com suas riquezas. Nós pegamos esse versículo e achamos que a primícia se trata apenas de honrar a Deus com os nossos bens. Ei, está errado. A Bíblia explica a própria Bíblia. Para você que costuma pegar versículos isolados e falar e achar que aquilo lhe é suficiente, vou falar para você, está errado. Se você não fez um seminário, super entendo. Nós entendemos que seminário ele não faz pastor, mas o seminário é uma ferramenta que ajuda você a desenvolver. Se a igreja, se o estudo que você está tendo na igreja está sendo pouco e você não está tendo essa clareza, super entendo. Então aqui vai um conselho. Antes de você pegar um versículo isolado, procura ler o texto e o contexto. E se você lê o texto e o contexto, mas não entendeu, procura ler o capítulo inteiro, ou capítulos anteriores e posteriores. Sabe por quê? Vem comigo. Olha como começa. Por isso que eu estou falando que a primícia não é só você honrar com seus bens. Ah, pastor, eu entreguei esse controle aqui para a igreja. Eu botei no altar. Entreguei para Deus. Está aí a minha primícia. Ei, para com isso, crente. Está repreendido. Essa é a visão daquela pessoa que acha que a primícia é uma vez no ano. A primícia é o ano inteiro, é a vida toda. Você sabe qual é a tua maior primícia? É a tua vida. A tua maior primícia não é o teu carro bonito, não é a tua casa bonita. A tua maior primícia não é a quantidade de dígitos que você tem na tua conta bancária. A tua maior primícia é a tua vida. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Por pior que seja a tua vida, por pior que seja o cenário que estejamos vivendo, segundo Crônicas 7:14 vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ei, Jesus! Ou seja, a primícia verdadeira, ela vem de dentro para fora. Por isso que quando Deus olhou para Abel, Deus aceitou a primícia de Abel. Por isso que quando Deus olhou para Caim, Deus rejeitou a primícia de Caim. Porque a primícia verdadeira, ela vem de dentro para fora, ela começa aqui, ó. Nosso coração. Às vezes nós levamos para a igreja: pô, vou levar uma televisão para a igreja, pô, eu vou levar uma cadeira, pô, eu vou dar isso, vou dar aquilo. Querido, você pode dar o que for, mas se o seu coração não for totalmente dele, de nada está servindo. De nada está servindo. Porque a primícia verdadeira, ela começa daqui, de dentro. Da onde o homem não vê, só Deus vê. Por isso que eu falei no início, que Deus, antes de olhar para a oferta, Ele olha para o coração do ofertante. Tá pegando aí, tá pegando? Foi isso que aconteceu com Caim e Abel. Deus olhou primeiro para o ofertante, para depois olhar para a primícia. Vamos lá, dando continuidade. O princípio da primícia, princípio estabelecido por Deus, ele não se trata apenas de honrá-lo com os nossos bens, nem tampouco apenas de honrá-lo com a nossa renda, e sim com as primícias dessa renda. Talvez isso que eu tenha dito agora tenha dado um nó na tua cabeça, mas deixa eu clarear, fica tranquilo, calma, não se precipite. Deixa eu clarear, porque você, com o Espírito Santo que está aí te dando clareza de entendimento, você vai ver, vai ter amplitude, vai ter uma visão multiplicada do que eu vou te falar agora. Deus, ele não instituiu ofertas pelo fato de precisar delas. Quem criou o mundo? Deus. Deus, ele precisou de alguma matéria-prima para criar algo? Deus, ele precisa da autorização de alguém para fazer algo? Então, quando Deus instituiu
o princípio da primícia, a lei das primícias, como você queira chamar, de acordo com onde você tem se aprofundado, não é porque Deus precisa das primícias, não, mas é para provar o nosso coração, sabe, o nosso coração, querido, precisa ser provado. Às vezes nós vamos do culto, eu amo a Deus, Senhor, levanto a mão, eu aplaudo, choro, até derramo lágrimas. Eu faço tudo, eu sirvo, eu durmo na igreja, mas às vezes eu faço para que as pessoas vejam. Eu faço para que as pessoas saibam o que eu fiz. Eu faço para que o meu nome esteja gravado ali e todo mundo que passar veja que eu fiz história daquele local. Isso não é a oferta que Deus aceita. Sabe qual é a oferta que Deus aceita? Aquela que quando você faz, ninguém tem que ficar sabendo. Porque você não está fazendo para que os outros saibam. Você não está doando para que os outros vejam, para que os outros saibam que foi você que fez. Você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. E quando você é impulsionado pelo Espírito Santo, ele fala, faz, porque quem tem que ser lembrado, mencionado, honrado, e quem tem que ser agradecido é Deus, não você. Isso é princípio de primícia. E às vezes quantas vezes nós quebramos esse princípio e usamos a palavra de Deus para fazer a quebra desse princípio. Não, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te honrar, porque você vai fazer isso, Deus vai te honrar, irmão. Deus não vai te honrar porque você vai fazer isso. Deus vai te honrar porque você está sendo obediente à palavra dele. E Deus, ele não é injusto, ele é justo. Agora, a honra de Deus, ela pode ser visível como pode ser invisível. Mas uma coisa é certa, Deus, ele nunca erra. Deus, ele nunca deixa de cumprir aquilo que ele prometeu. Se nós obedecermos, se nós fizermos a nossa parte e cumprirmos os princípios estabelecidos por Deus, meu irmão, a obra do Senhor vai acontecer. Você não precisa nem saber, mas a obra do Senhor vai acontecer. Dando continuidade, Deus, ele não instituiu esse princípio da primícia, né? Entre outros princípios, porque precisa, mas para provar o nosso coração em áreas que demonstramos grande apego. Qual é a área? Ei, olha para mim, qual é a área hoje que você demonstra mais apego? Vou te dar alguns segundos para pensar, enquanto isso, deixa eu tomar uma aguinha rapidinho. Áreas que demonstramos apego. Área financeira, irmão. Área financeira. Área que demonstramos apego. Área familiar. Áreas que demonstramos apego. Bens, móveis e imóveis. Áreas que demonstramos apego. Aquilo que lutamos, demoramos anos e anos para adquirir. Sabe, irmãos, quando nós nos apegamos tantos a essas coisas e não temos Deus como prioridade na nossa vida, nós estamos quebrando o princípio. Sabe, quando eu olho para o pai Abraão na fé, aquele homem, ele quis ter um filho, e Deus disse que ia dar um filho para ele. Eu não vou falar de Ismael, não vou falar de Agar, eu quero falar de Isaac. Quando Deus deu Isaac, quando Deus deu o sonho, quando Deus deu aquilo que ele sempre almejou, quando Deus cumpriu com a palavra, Deus chega para Abraão e fala, me dá de volta, me devolve o que eu te dei. Qual é a atitude de Abraão para desapegar daquilo que ele mais almejava? Talvez hoje eu esteja falando isso. Você pai, você mãe, você filho, está muito apegado à tua empresa, você está muito apegado ao dinheiro, você está muito apegado a funcionário, você está muito apegado a filhos, a pais, você está muito apegado a ministério. Mas eu vou falar para você, se Deus tirar da tua vida, quem você vai ser? Tem gente que, se Deus tirar um parente nosso da igreja, se Deus tirar da terra, da igreja não, se Deus tirar da terra, a pessoa sai da igreja. Tem gente que está ligada a ministério,
Porque enquanto está sendo honrado, porque quando deixa de exercer, eu vou sair da igreja, abandono o ministério. Sabe por quê? Porque você está ligado àquilo que você tem, mas você ainda não se conectou a quem tem a você. Ei, Jesus! Quando eu estou conectado a quem me tem, quando eu estou conectado a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus imolado, eu não quebro o princípio estabelecido. Então, se ele me pediu, eu entrego. Abraão estava tão conectado, aí você vai falar assim, eu já sei a história do que aconteceu com Isaac, mas você precisa entender que a conexão de Abraão com Deus veio antes de Isaac. A conexão de Abraão com Deus, a entrega da primícia de Abraão veio antes de Isaac. Guarda o que eu vou falar para você, querido. Pega essa palavra e compartilha com a tua família. Agora Deus para a tua vida, irmã Vânia. Abraão, Deus fala para ele, ei, sai da tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mandar. Sai da tua parentela. Obediência é princípio estabelecido por Deus. Abraão já está cumprindo o princípio. No meio da situação, Deus chega para Abraão e Deus chega e fala, Abraão, você é tão obediente, você honra os princípios. Guarda o que eu vou falar para você. Primícia é princípio estabelecido. Se você honrar um princípio estabelecido por Deus. Paz, Érica, manda um beijo para as meninas, para o Caio. Abençoa a Eunice aí, graças a Deus. Se você honrar os princípios estabelecidos por Deus, vai produzir para você coisas indescritíveis. Se você honrar princípios estabelecidos por Deus, você vai viver coisas inimagináveis. Se você honrar princípios estabelecidos por Deus, você vai viver coisas que a sua mente nunca contemplou. Irmão, Abraão estava ali cumprindo os princípios estabelecidos. Deus, ele decide destruir Sodoma e Gomorra. Aí Deus chega e fala assim, ei, eu não posso esconder algo do meu amigo. Você está entendendo o peso disso? O que Deus está fazendo que ele ainda não compartilhou com você? Por quê? Mas pastor, eu vou para a igreja, eu entrego oferta, eu entrego o dízimo, eu sirvo. Mas a questão não é isso. A questão é que a primícia, o princípio da primícia não vem porque Deus precisa da tua primícia. Mas é para provar qual é a área que você está tão apegado que você ainda não se entregou 100% para Deus. Irmão, Abraão era 100% Deus. Errou. O único que é perfeito é Deus. Mas Abraão era tão 100% Deus que Deus chegou e falou, não posso esconder dele o que eu vou fazer. E Abraão ainda teve a graça, o privilégio de conversar com Deus e falar, Senhor, se tiver algum justo, X justos. E Deus estava falando assim, Abraão, eu te amo tanto que se tiver esse número, tá bom, eu não destruo. Se tiver... Deus, você consegue entender essa relação entre Deus e Abraão? E Isaac ainda não tinha vindo. Você consegue entender isso? Só que aí Isaac vem. E Deus vai falar assim, Abraão, eu te prometi. Sara não acreditou quando eu falei, mas eu te prometi. Mas agora eu quero que você é mais apegado. Sabe, Érica? É como se Deus falasse para você, Érica, para Dona Leila, para tia Solange, para Cátia Salviano, para a irmã Lenilde, Segenildo, Patrícia, pastora Liliane, Manel, todo mundo está conectado. Me perdoe se eu estou esquecendo o nome de alguém. É como se eu falasse para você assim, a área que você tenha mais apego, esse teu carro, essa tua casa, me dá. Põe no altar. Senhor, eu vou morar onde? Ei, guarda o que eu falar para você. Quando Deus falar para você, não discuta. Não tente argumentar. Quando você entender isso, irmão, quando você começar a entender e se mover em cima disso, você começa a se mover em cima de uma lei, em cima de um princípio. E princípio, quando você se move em cima de princípio estabelecido por Deus, você desfruta de coisas extraordinárias.
tesouros escondidos de Deus, revelações escondidas que Deus está procurando homens e mulheres que possa compartilhar. Quando você se move em cima de princípio estabelecido por Deus, Ele compartilha com você. Lembra quando Jesus lá com a mulher samaritana? O Pai está à procura. Ele está procurando pessoas verdadeiras, porque aquele que é verdadeiro, ele se move em cima de princípio estabelecido por Deus. A gente já está finalizando. Então, simplesmente, Deus, como Ele não precisa dos nossos primeiros frutos, como Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, Deus, Ele não precisa das primícias, mas Ele pede a primícia para que nós possamos mostrar para Ele, para a terra, que nós não somos apegados a nada, a não ser a Cristo. E ponto final. Nós é que precisamos de Deus em primeiro lugar. Deus, Ele não precisa da humanidade, mas nós precisamos dele. As paz, apóstolo, Messias, Deus abençoe a sua vida e sua família. Feliz 2024. Nós precisamos dele. E quando eu entendo esse princípio, Pai Silvana, Deus abençoe, shalom, shalom. Quando eu entendo esse princípio, quando eu entendo o princípio da primícia e me movo em cima da primícia, o meu coração toma consciência disso. O meu coração, ele tem consciência disso. Eu entendo que nesse princípio não importa a primícia que eu entregue na casa, não importa a primícia que eu coloque no altar, porque, irmão, às vezes as pessoas são tão apegadas e acham que estão cumprindo o princípio da primícia corretamente, mas não estão. Vou te dar um exemplo. Eu sou tão apegado nessa caneca que antes de eu colocar a caneca no altar, que tem crente que é assim, talvez só na Taquara, em outro lugar não. Antes de eu colocar a caneca no altar e entregar como primícia, eu vou pensar, se eu entregar, o que a igreja vai fazer com a caneca que eu estou entregando? Aquela é a minha melhor caneca. Se eu entregar a minha cadeira de ouro, será que eles vão derreter o ouro? Será que eles vão vender o ouro? Se eu entregar o sofá, que era o sofá que eu custei, não, mas aquele sofá é um tapete persa. Mas é um tapete persa verdadeiro. Não, mas se eu entregar, não, aquele lustre, o lustre de não sei quantos R$1.000. Se eu entregar, será que eles vão saber cuidar? Será que eles... Meu irmão, para com isso. Isso aí você não está vivendo o princípio. Você está preocupado com o que vão fazer com a tua primícia. Está errado. O nosso papel é entregar, é cumprir o princípio. O que será feito não compete a nós. Falei. Enquanto nós quisermos saber o que será feito com a primícia que a gente entrega no altar, a nossa oferta não vai ser aceita. Porque aí eu estou querendo conduzir aquilo que quem conduz é o Espírito Santo. Falei. Eu estou querendo determinar o que quem vai determinar é o Espírito Santo. Irmão, eu vim de uma igreja que teve um irmão que chegou e falou assim, entregou um carro para a igreja. Eu vim de um ministério desse tipo. Irmãos entregavam carro. Irmão chegava com chave de apartamento. Está aqui, eu estou entregando. E nenhum deles perguntava assim, será que o pastor vai morar ali? Será que o pastor vai pôr um dos filhos para morar? Será que o pastor vai usar? Meu irmão, não. Porque se eu estou no ministério, eu respeito a autoridade espiritual constituída por Deus. A minha função, o meu papel como filho de Deus é obedecer princípio. O papel é obedecer o princípio, não é? Então eu vou obedecer o princípio. O que vai ser feito não compete a mim saber. Mas eu dei uma oferta de 100, eu dei uma oferta de 100 mil. O que vai ser feito não compete a você, filho. Não compete a você. Se a igreja vai pegar esses 100 mil e doar para uma outra igreja, irmão, não compete a você. Mas eu dei 50 mil para a igreja para adiantar 10 aluguéis.
E se a igreja pegar esses 50 mil e doar na vida de um irmão que está precisando de uma obra na casa dele, que não tem onde morar, não compete a você. Porque o nosso papel, nós somos o ofertante, o nosso papel é entregar a oferta. E o papel de Deus é ver e aceitar, se for da vontade dele. Agora, o que vai ser feito com as primícias, o que vai ser feito com a oferta, não compete a nós. Compete a quem guia a igreja. E quem guia a igreja não é pastor, não é apóstolo, não é bispo. Quem guia a igreja é o Espírito Santo de Deus. É Deus, porque Ele é quem é o dono da igreja. Aleluia. Já estamos finalizando, querido. Eu estou vendo os irmãos estão curtindo aí, mas é uma palavra dura. É uma palavra dura que a gente tem que pegar, porque esse é o ano. Nós tivemos ontem orando com a família, uma família, amigos que Deus botou no nosso coração. Eu estava conversando com eles aqui. Olha, queridos, esse é o ano que nós temos que florescer. Mas para florescer, tem que ser podado. Tem o poder da poda. A poda, querido, é uma das ferramentas que Deus usa, que o Espírito Santo usa para te impulsionar. Ei, te impulsionar não para ser visto, mas para ser aceito. Ai, meu Deus! Tem muita gente querendo ser visto, mas tem que ser aceito, irmão. É para ser aceito por Ele. Dando continuidade aqui, irmãos. Vamos lá, a gente já está finalizando. Vem comigo, vamos ler aqui rapidamente. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Provérbios capítulo 3. Pega a sua espada. Vamos lá. Estou usando a nova versão transformadora. Mas se você pedir uma Bíblia, algumas versões, eu te aconselho. Almeida Corrigida Fiel, ótima, excelente. King James atualizada, ótimo, excelente. A NVI, que é padrão, praticamente todos usam. Mas eu estou usando a nova versão transformadora. Diz assim, a partir do versículo 1, do capítulo 3 de Provérbios: meu filho, não esqueça das minhas instruções. Pega essa, você só está com o versículo 9 e o versículo 10. Você acha que primícia é só para você honrar com a tua riqueza. Você acha que primícia é só o versículo 9 e o 10. Vou te provar agora o que realmente é um princípio da primícia. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarda meus mandamentos em seu coração. Verso 2. Se assim fizer, viverá muitos anos, e a sua vida será cheia de paz. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Olha isso daqui! Olha o peso dessa palavra. Provérbios capítulo 3, eu li até o verso 2. Hoje o que muitos estão procurando, a fonte da juventude. O que muitos temem? O tempo. O que muitos querem? Parar o tempo. Por quê? Muitos querem viver mais. Muitos querem fazer o quê? Muitos querem desfrutar mais. Pessoas fazem tratamentos, investimentos para poder viver 100 anos, para poder viver mais de 100 anos com saúde, gozar disso. Eu vi recentemente um homem que tem uma condição financeira abastadíssima, que está fazendo um grande investimento, até medicinal, buscando para poder encontrar um rejuvenescimento até dos seus órgãos, não só da parte exterior, mas da parte interna. Mas a minha Bíblia diz que se eu fizer como diz, obedecer os mandamentos, e como manda o Senhor, viveremos muitos anos, e a nossa vida será cheia de paz. Mas que vida cheia de paz é essa? Que vida cheia de paz é essa? É vida cheia daquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que faz assim, que chega para você e fala assim: ei, vós que tem dinheiro, comprai. Você não tem não? Compra também, eu te garanto. Essa paz é a paz que vem de Deus, não é? A irmã Vânia botou aqui, que trouxe a memória, no centro que a mãe dela era, que o povo ofertava chave. Isso, irmãos, era. Sabe, tem gente, isso que ela está falando, é verdade, as pessoas ofertavam, sabe, irmãos?
Ela até colocou, as pessoas não têm noção do que você poder dizimar, ofertar, isso é um privilégio. E aí você vê pessoas, o que fere meu coração, estou falando no âmbito geral, diante de Deus, estou falando no âmbito geral, fere meu coração, dói. Você vê que Deus, ele tem dado prosperidade. Quantos empresários têm surgido? Pessoas estão recebendo, pessoas estão tendo vidas, graças a Deus, uma condição boa para poder desfrutar, mas as pessoas não estão entendendo por que Deus colocou eles naquela posição. Sabe, irmãos, Deus colocou você numa posição para ter uma vida X, viver de um jeito X, para que você possa, além de abençoado, ser abençoador. Isso me lembra muito de José. José, quando o pai morreu, quando os filhos, os irmãos ficaram assim preocupados, agora José vai mostrar realmente a face dele. José me chega e fala assim, olha, fica tranquilo, a bondade e a misericórdia eu vou ter com vocês. Eu vou cuidar de vocês, da família de todos vocês. Eu estou resumindo, tá, irmãos? Então eu quero falar para você, ei, eu não estou pedindo teu dinheiro não, irmãos. Estou falando que é bíblico. Primícia é um princípio. Se você está com medo de entregar a primícia porque você está com medo de que vai faltar, ei, para com isso. Para com isso. Porque o Deus a quem eu sirvo é Deus. O Deus a quem eu sirvo é Deus. O Deus a quem eu sirvo é aquele que olha para mim e para você e fala assim, ó, de nada terei falta. De nada terei falta. Porque assim diz a palavra do Senhor. E para a gente poder continuar, Malenilde falou, olha, ela deu a primeira televisão dela, né, para uma pessoa que era espírita. Eu quero que você entenda, eu quero que você entenda o seguinte, que às vezes as pessoas dão o melhor para divindade, melhor para situações, mas na hora de dar o melhor para Deus, trava. Tá errado, irmão. Eu não quero fazer comparação não, mas eu quero falar algum segredo para você. A palavra de Mateus está viva. E Mateus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro o reino. Vamos lá, para a gente dar continuidade. O verso 3. Provérbios capítulo 3. O verso 3. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço, escrevas no fundo do coração. Olha o que o escritor está falando. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Irmão, não permita. Que lealdade é essa? Que bondade é essa? Não deixe que Deus te abandone. Mas pastor, mas vem, eu sou filho de Deus. Irmão, você é filho de Deus, eu creio nisso. Mas se você não fizer a sua parte, Deus, ele é longânimo. Mas se eu e você, se nós não fizermos a nossa parte, um dia Deus vai parar a mão dele. Ele vai reter. Então, irmãos, quando eu trabalho em cima de princípios, principalmente, tá tudo bem? Principalmente em princípio estabelecido por Deus, perdão, falei aqui com o meu ponto, né? Principalmente em princípios estabelecidos por Deus, quando eu trabalho em cima desse princípio, estamos falando de princípio de primícia, quando eu trabalho, além de eu viver muitos anos e ter a paz que excede todo entendimento, a bondade e a lealdade do Senhor nunca me abandonam. Aí eu vou lá para Salmos. Salmo 139, se eu não me engano é 139, se não for, me perdoa, por favor. O pastor já está com 44 anos, me perdoa. Mas a palavra do Senhor vai dizer, se eu fizer a minha cama no Seol, ainda assim o Senhor estará comigo. Sabe qual é o nome disso? Lealdade, bondade. Sabe por quê? Porque quando seguimos os princípios estabelecidos por Deus, eu e você, a nossa família, desfruta das recompensas desses princípios. Deus, ele não faz barganha, mas ele é justo. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo, meu irmão. Não pare de ofertar. Não pare de dizimar. Não pare de entregar as primícias.
Por isso que eu falei no início, a primícia não é algo para ser anual, não é algo uma vez no ano, é algo todos os meses. Primícia você dá a vida toda, e se eu e você não instruirmos os nossos filhos a isso, os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos acharão que servir a Deus é só pegar um envelope, colocar um valor monetário ali e pronto. Eu vou te provar. Pastor Luciano Subiré, ele vai dizer, no passado, as primícias elas eram da parte agrícola. Agora nós vivemos num período que as primícias, a maioria das primícias são na parte monetária. E nós travamos porque nós estamos muito apegados, nós nos apegamos a dinheiro. E o problema não é o dinheiro, é quando o dinheiro se torna um Deus na nossa vida. Quando o dinheiro se torna Deus no nosso coração. Irmão, quando o dinheiro torna o dono do meu coração, você vai para a igreja hoje? Não vou porque eu tenho que trabalhar. Você trabalha de domingo a domingo, irmão, e não tem tempo para dar a tua oferta, dar a tua primícia, a tua vida como primícia para Deus. Você trabalha de sol a sol, você não tem tempo mais para os teus filhos, você não tem tempo para a tua primeira igreja, que é a tua casa. Porque eu vivo o trabalho, Irmão, o problema não é o dinheiro, o problema é que você, sem Deus, você não tem a graça para administrar os seus recursos. E aí você vai querer administrar os seus recursos em cima do teu conhecimento, em cima da tua experiência de vida. E a tua experiência de vida não vai te dar o que os princípios de Deus te garantem, que é êxito, sucesso. Está tendo prejuízo? Sabe por quê? Como é que está a tua vida? Cadê as tuas primícias? Cadê a tua vida com primícia? Quanto tempo que você não vai na igreja? Quanto tempo que você não participa de um jejum? Cadê você na consagração? Cadê você servindo a igreja? As pessoas te acham nas festas, te acham no trabalho, mas o Rei dos Reis não te acha na casa dele. Está tendo prejuízo por quê, irmão? Não é falta de instrução, é falta de quê? O problema está aqui, ó. O problema está aqui. Abre os teus olhos, a palavra do Senhor vai dizer, buscar enquanto se pode achar. O tempo, irmão, me perdoa. Eu fui chamado para falar a verdade, irmão. Eu amo, mas eu tenho que falar a verdade. Buscar enquanto se pode achar. Que vai chegar um tempo que muitos vão buscar e não vão encontrar. A irmã está falando aqui, ó, que ela aprendeu, ó. No centro, ela aprendeu a importância de ofertar. E Deus honra, a irmã é viúva e Deus tem honrado ela. Quantos lá na igreja Deus tem honrado? Vocês sabem o que aconteceu recentemente lá na igreja, do furto que ocorreu? Mas Deus tem nos honrado e eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação. Eu já vejo pela fé. Já vejo, sabe por quê, irmãos? Porque Deus honra as primícias que são entregues. Deus honra. Dando continuidade. Quando nós entregamos a nossa primícia ao Senhor, nós demonstramos para Deus e para o mundo que Ele tem um lugar especial na nossa vida. Eu preciso mostrar, porque o nosso testemunho de vida, no trabalho, dentro de casa, na vizinhança, o nosso testemunho mostra quem nós somos. O nosso testemunho mostra quem é o Senhor da nossa vida. O nosso testemunho fala por nós. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O nosso testemunho mostra que tipo de princípios nós estamos adotando. Se são os princípios de Deus ou se são os princípios do diabo. Os princípios estabelecidos do céu ou os princípios estabelecidos pela carne. Vamos lá. E quando eu entendo qual é essa posição, quando eu entendo... Paz Mariane Mesquita, quando eu entendo qual é essa posição, quando a posição do meu coração, que Deus, Ele ocupa no meu coração, quando eu entendo, quando eu compreendo, quando o meu coração compreende que Deus é a prioridade da minha vida, irmãos, tudo muda. E eu não tento usurpar a posição de Deus no meu coração. Quem tentou usurpar a posição divina de Deus foi o diabo. O que aconteceu com Lúcifer? Caiu. Deus te coloca numa posição. Guarda o que eu vou falar para você agora. Guarda o nome de Jesus. Deus te colocou numa posição. Ei,
Você está numa posição diferente da dos outros anos. Deus te colocou nessa posição. Deus te colocou nessa posição com um propósito. Além de ser abençoado, ser abençoador. Não busque realizações pessoais primeiro. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque se Deus me coloca numa posição, e quando eu saio dessa posição, irmão, ao invés de ter êxito, eu tenho prejuízo. Está tendo prejuízo no cartão? Está tendo prejuízo dentro de casa? Está tendo prejuízo no trabalho? Deus te colocou numa posição. Se você sair dessa posição, você entra em prejuízo. Pastor, então se eu permanecer nessa posição, eu vou obter lucro? Irmão, para com isso. Deus não faz barganha. Se Deus te colocou numa posição, é para você permanecer nessa posição. Porque vai ser nessa posição que Deus vai honrar o nome dele através da tua vida. E às vezes nós saímos da posição para poder sentar em mesas, que não é para estar sentado. Para poder agradar o povo, que não é para agradar. Para poder obter coisas que não é para obter. Para poder ter portas abertas, que não é chegado o tempo. E aí quando nós fazemos isso, nós saímos da posição, nós perdemos 3 coisas. 4, olha para a tua vida, você que está passando por essa situação, olha se não é o que está acontecendo. Quando você sai da posição que Deus te colocou, você perde 3 coisas. Primeiro, você perde a unção. Irmão, crente sem unção, você perde a unção. Depois da unção, você perde o que é autoridade. Depois da autoridade, tu perde o governo. E aí você perdeu tudo, irmão. E aí é o velho homem que aflora. É tudo que vem à tona, tudo que vem à tona. E aí você, mas por que está acontecendo? Ei, examina se o homem é assim mesmo. Princípios estabelecidos por Deus não são negociáveis. É para você fluir em cima desse princípio. E para a gente poder fechar, né? Strong, ele vai falar em Mateus 6,33, ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou dependendo da sua versão, outras coisas vos serão acrescentadas. Strong vai dizer que a palavra grega traduzida primeiro nesse versículo é potron, que significa primeira imposição, influência, honra, chefe, principal. Vamos melhorar, né, esse versículo, né? Vamos melhorar. Mas buscai primeiro a influência do reino. Mas buscai primeiro a honra do reino. Buscai primeiro o dono do reino. Buscai primeiro o principal do reino. Mateus 6,33 está falando isso para a gente. Ei, não adianta. Não adianta eu falar assim, não, se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Ei, para com isso. Se você obedecer, se você permanecer honrando os princípios estabelecidos por Deus, a glória do Senhor vai se manifestar na tua vida. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas Ele é fiel para cumprir. Ele não tinha por quem jurar, jurou por Ele mesmo. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai salvar, Ele vai salvar. Mas tudo depende de mim e de você, se nós honrarmos os princípios estabelecidos por Deus. E nessa semana é princípio de primícia. Mas é princípio de primícia não só para essa semana, os 366 dias desse ano. Primícia constante. Já estamos fechando. A primícia não é algo mensal. Não é algo, a primícia é algo mensal. Reformulando, a primícia é mensal, a primícia é constante. Por isso que Abraão, ele colheu os frutos da primícia constante dele. Sadraque, Mesaque, Abidnego colheram os frutos da primícia. Daniel, na cova dos leões, colheu o fruto da primícia. Os apóstolos perseguidos colheram os frutos da primícia. Irmão, quanto mais primícia, quanto mais entrega, quanto mais honra, quanto mais obediência, quanto mais estivermos nos princípios estabelecidos pelo Senhor, o dia mau, quando chegar, você vai ter força, você vai resistir, você vai dar a volta por cima. Não é a questão de dinheiro, porque a maior primícia é o teu coração, é a tua vida. Então que a tua vida esteja
esteja no altar todos os dias, que a tua vida esteja diante de Deus todos os dias e que Ele seja o único Senhor e Salvador da minha vida, da sua vida, da nossa família, porque Ele é o dono da igreja. Amém? Vamos orar, estamos terminando. Que Deus abençoe a tua vida. Se essa palavra falou o teu coração, faz o seguinte: me ajuda a multiplicar o nome do Senhor. Me ajuda a multiplicar. Compartilha com alguém, ó. Daqui a pouco, Cadu, meu cunhado, nem sei se ele está assistindo, mas ele vai colocar lá no YouTube, vai colocar no Facebook, manda para alguém, mas assim, ó, ouça até o final. É chegado o tempo da gente parar de ter prejuízo. Deus, Ele tem interesse no nosso sucesso. Deus, Ele tem interesse, irmã Rosane, Deus tem interesse no sucesso do seu filho Tiago. Deus tem interesse da diaconisa Sandra, no sucesso da Sabrina, no sucesso do Conrado, da Duda, da Soraya. Deus tem interesse no sucesso do Miguel, do João Pedro, da Ana Luísa. Deus tem interesse no sucesso da nossa família. É tempo de pararmos de termos prejuízo. E a única forma é de nos movermos em cima dos princípios estabelecidos por Ele. Quero te ver amanhã, 15 horas, lá, Rua Godofredo Viana, número 500. Nós vamos fechar sábado, a Semana das Primícias, tá? E domingo vai ser um culto de celebração. Um culto abençoado. Muita oração, palavra. Domingo, não esqueça de entregar a sua primícia. Seja ela de ordem alimentícia, seja ela de ordem vestuário, financeira, o que seja, mais entrega a tua primícia, leve a sua primícia. Pastor, mas eu vou entregar minha primícia. Leva a sua primícia, só leva a sua primícia. Alguns irmãos já estão entregando a sua primícia. Domingo, leva a sua primícia, você vai colocar no altar a tua primícia, vai colocar. E aquilo que Deus direcionar, a igreja vai fazer. Mas olha, entrega a tua primícia. Às vezes o que está faltando é só o posicionamento correto. É só a gente se mover em cima dos princípios corretos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Flor Oliver também é de Cabo Frio? Ô, glória! Deus, ó, povo de Cabo Frio, Jesus! Ah, Senhor! Meu Pai! Depois eu pedi para a pastora conversar com vocês, pastora Liliane, conversar com vocês. Vamos botar diante de Deus aí, amém? Que Deus abençoe a tua vida. Tá? Nós vamos orar. Dízimo e oferta são culto a Deus. Os dados bancários estão aí no comentário. Se você puder, amém. Se você não puder, amém também. Mas, só recapitulando. Amanhã, das 15 às 16, oração. Sábado, nós vamos passar amanhã qual vai ser o cronograma de sábado para a gente fechar. Domingo, escola bíblica dominical. A irmã Patrícia vai estar dando a escola bíblica dominical domingo, 16 horas. Depois vai ter o tempo de intercessão e logo em seguida vai começar o culto. Senhor, abençoa a tua igreja, despede o teu povo. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. Que, Senhor, nós possamos, nesse ano de 2024, florescer em cima através dos seus princípios estabelecidos. Que nós possamos ter maturidade para parar de nos mover em cima das nossas emoções, em cima do nosso conhecimento, em cima do nosso raciocínio lógico, e nós possamos, com maturidade e humildade, aprender a nos mover em cima dos teus princípios, obediência, da honra, das primícias, em cima dos princípios estabelecidos e honrar os mandamentos que ainda estão vivos e permanecerão sempre vivos e ativos. Despede o teu povo da tua presença, que todos nós tenhamos uma noite abençoada, alegre, da saúde física, espiritual e emocional para a tua igreja. Estejamos conectados contigo para o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Senhor permaneça sobre a tua vida e sobre a tua família. Ato marcado por renúncia, entrega e total confiança ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Fique na paz, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Paz, família. Aleluia.